Conta pra gente um pouquinho como é que foi sua infância até chegar nos dias de hoje. A minha amiga Trícia, eu sempre fui muito privilegiado desde o nascimento, porque eu tive avós que moravam na minha casa com os meus pais e que eram muito amorosos, eram extremamente gentis e me fizeram ter uma formação excelente. O meu avô materno era português, de Matosinhos, e ele próprio era um grande colecionador de selos e moedas do Brasil. E quando eu tinha cerca de 7, 8 anos, ele me fazia sentar ao lado dele e mostrava como, por intermédio daqueles pequenos objetos, eu podia conhecer a história, a geografia, línguas estrangeiras, sociologia, em diferentes países do mundo. E isso me despertou um interesse muito grande, né, para estudar, principalmente história, sociologia. E ele é uma pessoa da qual eu me lembro praticamente todos os dias. E ele morreu quando eu tinha apenas 11 anos, mas ele marcou para sempre a minha vida. É importante a gente lembrar a todo mundo que nos assiste a importância dos avós na criação dos netos, né? Muita gente evita muito contato, complica o contato das crianças com os netos, ou não tem tanto tempo de visitar. Gente, as memórias mais doces e mais determinantes para o futuro de um indivíduo geralmente são adquiridos através dos conhecimentos passados pelos avós, né? Porque já tem mais experiência, já tem mais tempo, né? Os pais, naquele momento da infância deles, estão lutando pela sobrevivência, né? E os avós já têm mais tempo, paciência de contar e ensinar. Então, você que tem um filho pequeno, não prive o seu filho da convivência com os avós. É fundamental para o desenvolvimento dele como um adulto. Desculpa interrompê-lo, Não, mas... sem dúvida alguma. E eu tenho uma neta que é advogada, atuante no Rio de Janeiro, e eu tenho uma outra que está se formando em medicina, ambas muito ligadas a mim. Aí houve um hiato muito grande e vieram a Maria Isabel, tem 4 anos, o Vitor, que tem 4 anos também, a Paola tem 2 anos e vai nascer mais um agora no final do ano, no início do próximo ano, que é o Paulo Roberto. E eu tenho uma ligação assim íntima com eles. E neto é filho com açúcar, né? Essa Maria Isabel, inclusive, que mora lá comigo, não há um dia que se passe sem que eu a veja e brinque com ela e tenta ensinar alguma coisa. Ela é espertíssima. Ela parece muito com a minha mulher, a Conceição. Ela lembra demais. Ela é extremamente inteligente. Agora que ela está tendo um conhecimento maior do mundo, né? Aí eu sinto a evolução dela dia a dia e me surpreendo. A mesma coisa com a Paola, com o Vitor. E tenha certeza do papel que o senhor vai ter na formação deles, porque olha aí, seu avô faleceu, o senhor tinha apenas 11 anos, mas todas as suas preferências foram determinadas por aquilo que ele lhe ensinou lá na infância, né? Eu espero poder ter contribuído para a formação deles todos, pelo menos eu me esforcei muito nesse sentido e sempre dormiam comigo cantando músicas. Imagina, eu não sei cantar, mas... Mas as histórias que o senhor deve contar... as histórias que eu contava, até hoje eles se lembram, os mais velhos, né? Os filhos, inclusive, se lembram. E agora, com os netos, é essa mesma paixão, né? Nós falando dos filhos, o senhor marcou também os filhos, né? Acho que o seu filho mais velho, hoje, segue uma carreira semelhante à que o senhor seguiu, não é? Ele se formou, inclusive, em Direito, também na Faculdade de Direito. O meu avô, Manuel Barroso da Festa, formou-se na primeira turma da faculdade, em 1914. Olha, o meu avô. Interessante. Ele é pioneiro. Depois, meu pai, que ele é pai da minha mãe, mas meu pai formou-se lá, e o Hélio também, eu e o Hélio. A minha primeira mulher, a mãe do Hélio, a Tereza, formou-se na minha turma. E depois a neta Fernanda,
O Arthur também formou-se em Direito, né? Houve uma carreira muito grande de formação, não é? Mas eu digo pela ligação Sim, com a no Confederação esporte Brasileira foi. de Esporte. Né? Eu fui presidente de muitas entidades esportivas, desde as federações locais, federação universitária, associação atlética de Direito, de Filosofia, Ciências e Letras, até chegar à presidência da Confederação Brasileira de Atletismo e a Sul-Americana, que eu fui presidente 26 anos, tanto de uma quanto de outra. E o Hélio me sucedeu na Sul-Americana. Que maravilha. Quando eu deixei, ele se elegeu e foi reeleito agora, e é membro da Federação Internacional, lugar que eu também ocupei no passado. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já contando um pouco mais dessa vida cheia de histórias desse querido Dr. Roberto Gerson de Melo. A gente volta já. Voltando aqui com essa entrevista com um convidado excepcional, Dr. Roberto Gerson de Melo, falando sobre recordações da sua infância, vida adulta. E também tem as histórias dos clubes jovens dos quais o senhor participou, né? Verdade. Eu fiz o exame de admissão para o Instituto de Educação do Amazonas. Que era praticamente um vestibular. No vestibular eu tirei o primeiro lugar. O Arthur Virgílio, meu colega, foi segundo colocado. No primeiro ano ginasial, o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, ele deu bolsa de estudos por 4 anos para os primeiros colocados em colégios públicos de todos os estados do Brasil. Eu tirei, novamente, o primeiro lugar, o Arthur segundo, mas abrimos mão e outro aluno daqui acabou se beneficiando disso, né? E depois que eu concluí o curso ginasial, eu fiz aqui mesmo, não foi feito no Rio. Não, fiz aqui. Eu nunca saí daqui de Manaus. Viajei muito, passei muito tempo fora, mas as raízes são aqui. Eu fiz o curso primeiro científico e o segundo e terceiro clássico no Colégio Estadual. E depois eu ingressei na Faculdade de Direito, né? Eu tirei o primeiro lugar no vestibular também. E formei-me, eu fui para os Estados Unidos a fazer um mestrado, mas o meu pai adoeceu aqui, eu tive que voltar. Mas antes disso, desculpa, tem histórias maravilhosas da sua juventude, né? O senhor já se engajava em vários clubes, conta um pouquinho. Em 1959, foi criado um clube aqui cultural, cujo presidente primeiro foi o Moisés Sabá, e eu fui secretário-geral. E esse clube foi fundamental para a nossa formação, porque o pai do Moisés, o Isaac, ele era um homem muito conhecido, ele recebia pessoas ilustres, deputados, senadores, intelectuais, e ele fazia questão de levá-los ao clube para fazerem palestras, para... Então, vocês tiveram a oportunidade de conviver. Então, Manaus era isolada do mundo todo, né? Nós ficávamos aqui sem luz elétrica, tem água tratada, então era Essa história da luz elétrica é uma coisa que as pessoas muito
tem dúvida. Como assim, se nós tínhamos luz elétrica lá na época dos ingleses e não tivemos mais luz elétrica? Conta um pouquinho para que se entenda de uma vez o que aconteceu. Houve uma interrupção nesses serviços, né? Então, essa luz elétrica, ela variava. Era um dia havia e outro dia não. E não havia a maior parte do tempo. Aí, repetidamente, um dia aparecia. Mas durava 2 dias, também desaparecia. E vocês estudavam com candeeiro, lampião, né? com candeeiro. E o meu pai acendia, eu estudava até 10, 12 horas da noite, eu ia dormir e acordava às 5 da manhã. Agora ele acendia porque esse candeeiro tem uma camisa, que chamam de camisa, né? E queimava aquilo. E o meu pai que sabia regular aquilo tudo. Então, é assim que se estudava aqui. E nem isso foi determinante para lhe fazer desistir de ser o melhor entre os colegas, de, a nível nacional, conquistar essa vaga, né? E eu gostava muito de ler e de estudar. E ler, principalmente. E quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu fiz um acordo com a minha mãe, que na livraria escolar, eu podia comprar um livro por dia. E eu comprava um por dia, mas por semana eu comprava, sempre. E aí eu formei uma biblioteca enorme. E eu lia tudo que chegava às mãos. Eu lia intensamente. E esse hábito, ele prevalece até os dias de hoje. E esses encontros que vocês tinham no clube eram todos os grande sábados. evento, né? Havia debates, nós utilizávamos algum tema antigo ou moderno e nós formávamos 2 bancadas, uma de, vamos dizer, acusação, outra defesa, ou uma partidária de alguma coisa e outra ao contrário, e os outros colegas depois determinavam quem venceu o debate. Ou seja, vocês já estavam preparados para um júri, para um debate político, para qualquer coisa que a vida reservasse a vocês. É verdade. E eu acabei me envolvendo em atividades do esporte. Ainda na Faculdade de Direito, eu fui presidente da Associação Atlética, e depois da Federação Universitária, e depois fui presidente da Federação de Voleibol, de Atletismo, de tênis de mesa, que eu praticava, e de basquetebol. Eu fundei essas associações. Falando nisso, o tênis de mesa, ele estava presente em todo lugar que nós íamos antigamente, né? Havia sempre uma mesa para que a gente pudesse... Ele é um esporte muito popular, né? Hoje ele está meio sumido, né? Por incrível que pareça, do ponto de vista dos atletas brasileiros, ele está no auge, porque ele tem um rapaz chamado Hugo Calderano, que se sagrou agora, há poucos dias atrás, tricampeão pan-americano. Olha que interessante. Ele é um dos melhores do mundo. Então, gente, devolvam as mesas de tênis de mesa para os espaços públicos, para que a gente sempre tenha, já que nós temos uma tradição muito grande nesse esporte, para que a gente tenha sempre novos atletas se formando, né? Sim, é interessante que a primeira mulher a participar dos Jogos Olímpicos em tênis de mesa é uma amazonense. Olha, que interessante. Primeira. Eu vou pedir um minutinho de comercial e eu quero que o senhor volte contando a respeito desse nosso pioneirismo no tênis de mesa feminino. A gente volta já já.
Voltando aqui para esse, infelizmente, último bloco, nessa entrevista que parece que nem começou ainda, com o Dr. Roberto Jesse de Mello. E a gente estava falando aqui a respeito de uma mulher que foi a primeira competidora olímpica no tênis de mesa, né? Chamada Lígia. É isso. Conta um pouquinho a respeito dela. Não só no feminino, mas também no masculino, nós tivemos bons atletas a nível nacional. Mas a Lígia foi a que chegou mais longe, né? Foi a primeira. Depois do tênis de mesa, sua grande paixão foi o atletismo, é isso? Primeiramente, eu fui dirigente de voleibol. Eu fui presidente da Federação Amazonense de Voleibol durante 5 anos. E quando eu deixei, em um determinado dia, no dia seguinte, eu me elegi presidente da Federação de Atletismo, exatamente no dia seguinte. No voleibol, nós conseguimos um feito assim, extraordinário, eu creio. Um trabalho que demandou muitas ações, seria muito custo fazer tempo para elencar, mas nós tornamos o voleibol do Amazonas, nas 6 categorias, nós botamos na primeira divisão do vôlei masculino e feminino. Na primeira divisão do Brasil, no adulto masculino e feminino, no juvenil masculino e feminino, no infanto juvenil masculino e feminino. Foi assim uma vitória extraordinária. Foi uma época de ouro, né? Porque aquele futebolzinho de campinho que as pessoas jogavam, e muito foi substituído, sobretudo para as meninas, pelo vôlei, né? Eu me lembro que, assim, quem tinha uma bola de vôlei era sempre o dono da festa. E a gente comprava na sua loja, né? Você chegou a um ponto que foi referência nessa evolução do Brasil. As bolas melhores eram Taticara e Mikasa. Principalmente a Mikasa. O pessoal do sul, do centro, do nordeste, eles tinham muita dificuldade em adquirir essas bolas. O Clube Paulistano de São Paulo fazia uma excursão todo final de ano ao Japão e eles traziam umas 30, 40 bolas, porque não podiam trazer mais. Problemas de alfandegários, etc. Aí eles utilizavam essas bolas nos campeonatos oficiais de São Paulo. E nos treinamentos eles usavam uma bola nacional, que ela ficava ovalada com 2, 3 treinos. Meu Deus. Então, dificultava para eles. E também existia ficava sensível o dedo ao toque na bola nacional, né? Porque a Mikasa, eu me recordo que nós podíamos jogar várias partidas sem sentir os dedos, né? Por causa da leveza dela. E naquele momento nós não tínhamos uma nacional que substituísse a leveza dela, não é isso? E eu, como importador, que nós tínhamos a loja mais importante no Brasil, de importação de material esportivo, eu era representante da Bicasa, eu comprei para a federação local nossa 5.000 bolas. 5.000 bolas? 5.000 bolas. Ou seja, todo mundo tinha acesso então, a uma bola de vôlei de primeira. Eu dizia, brincando para as federações, vocês podem perder uma bola que eu substituo por 2. Então, nossa, treinamento... nem me fala em perder bola. Essa história de perder bola valia um episódio de um sofrimento muito grande da minha vida, que foi o sumiço da minha bola Mikasa. Mas voltando à sua loja, nós aqui no Amazonas tínhamos acesso ao material de ponta facilmente. Eu fazia questão de trazer só o melhor, sempre o melhor. No atletismo, por exemplo, dardos, são 3 ou 4 fabricantes importantes no mundo, mas eu trazia os Sandvik da Suécia, que são os melhores. Disco, eu trazia os Karu da Finlândia. E assim, peça por peça, sempre o melhor. Porque eu idealizei a Vila Olímpica de Manaus, né? E ela foi toda construída na minha administração. Me recordo. Com o amazoniano. E nós tínhamos assim, um material melhor. Não existia no Brasil, mas nada aproximado. Havia
do que esse material. Mas isso já foi a minha fase no atletismo. Né? Mas vamos voltar um pouquinho. Eu me lembro que algumas Olimpíadas o senhor passava um ano preparando, um ano no local sede da Olimpíada, preparando para a grande festa. Conta um pouquinho disso. Sim, como membro da Federação Internacional, eu era designado para fazer inspeção prévia nos locais em que havia competição de atletismo. E no caso de Atenas, em 2004, foi assustador, porque até 3 meses antes, nós chegamos lá no local, parecia que não ia ver nada. Não conseguia terminar aquilo. Estava tudo atrasado. As ruas todas ainda Precisam asfaltar. serem preparadas. Era um caos. Mas no dia da abertura do jogo estava tudo perfeito. Eles fizeram um trabalho extraordinário, coisa de grego mesmo. Né? Eles fazem assim, as coisas grandes e enormes, mas são um pouco desorganizadas. E eu tive a oportunidade de participar dessas inspeções. Mas voltando só ao voleibol sim, claro. daqui do Amazonas, quando eu assumi a federação, foi em 1974. E logo que eu assumi, houve um jogo, um campeonato brasileiro feminino em Salvador. Nós fomos. E a nossa equipe perdeu de 3-0 do Rio, da Guanabara, à época, que era a base da seleção brasileira. Sim. Perdemos de 15, era no 15 à época, 15-1, 15-1 e 15-2. Achei Uma surra. Eu pensando, isso nunca mais vai acontecer. E por uma série de providências, eu decidi colocar todas aqui, né? No ano seguinte, nós fomos para esse campeonato em Florianópolis e pegamos a Guanabara na abertura também. E ganhamos de 3-0, 2 capotes. E ninguém acreditava. Em um ano, nós podíamos ter transformado o voleibol amazonense. A gente vai ter que terminar essa primeira entrevista. Infelizmente, o senhor me promete uma segunda, e uma terceira e uma quarta? Por favor. Olha, tá aqui, tá prometido. Eu quero agradecer a audiência de vocês e a gente tem muito que conversar ainda. Infelizmente, não cabe no programa de hoje, mas eu convido vocês a uma próxima. Um abraço, muito obrigada e fiquem com Deus.